Amós capítulo 8, versículo 11. Escute o que Deus está falando para o povo dele. Deus está dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Diga misericórdia. Olha aí, ó. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Diga misericórdia. Versículo 13, para concluir, diz assim: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amém, Deus? Levante as mãos e diga: eu tenho fome e sede. Eu tenho fome e sede da presença de Deus. Da presença de Deus na minha vida. Amém, Deus? Se aceite no seu lugar agora, Deus. Ocupe seu lugar, se quiser. E você que está aqui no culto, e você que está em casa, possa estar atento à ministração aqui nessa noite. Quem foi usado por Deus para trazer essa mensagem para o povo de Israel foi um profeta de nome Amós. Amós, antes de ser profeta, era fazendeiro. Era aquilo que nós podemos chamar de vaqueiro. Ele cuidava de bois. Ele mesmo fala isso. Ele cuidava de bois, ele tinha uma fazenda, ele não era profeta. Mas Deus o chamou para exercer o ministério profético. Você crê que você tem um chamado? Quem crê que você tem um chamado para fazer alguma coisa para o Senhor? Amém. Ele poderia ter dito assim: Senhor, não posso. Tem que cuidar dos meus boizinhos. Tem que cuidar das minhas cabras, das minhas ovelhas. Tem que cuidar lá da minha fazenda, que é muito grande. Mas quando Deus chama, quando Deus nos inclui de uma missão, nós precisamos obedecer ao Senhor. Paulo, uma certa vez, disse assim: eu preciso pregar o Evangelho, é imposta essa obrigação, esse chamado. E ele diz assim: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se Paulo disse ai de mim, o que dirá ele você? Você já parou para pensar nisso? Eu sempre falo aqui, já falei aqui em alguns momentos, um dia nós vamos prestar contas diante de Deus. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja aqui na terra é anunciar o Evangelho. Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Evangelho significa boas notícias, boas novas. O mundo está precisando de boas notícias. O mundo está em crise. As pessoas estão desesperadas. As pessoas perderam a paz. O próprio Jesus, quando olhou aqui sobre este mundo, ele olhou as multidões e ele, na companhia dos seus discípulos, ele disse assim: olha, tenham compaixão da multidão, porque eles andam errantes como ovelhas que não têm pastor. Então nós temos de Deus um chamado. E quando o profeta Amós recebeu esse chamado, ele imediatamente foi exercer aquilo para o qual Deus o estava convocando. A gente canta aqui na igreja, né? Ou pelo menos, talvez não de forma constante, mas algumas vezes, já cantaram aqui, o nosso general é Cristo. Você já pensou? O general está ali, e ele dá uma ordem para a tropa. Já pensou o soldado assim: não, general, não vou não, não vou fazer não. O que acontece com aquele soldado? Ele é levado à prisão. Ele vai passar por um processo disciplinar. E Paulo sabia disso. Por isso ele declarou: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E o profeta Amós recebeu de Deus uma influência. E agora ele está profetizando
virá sobre a face da terra, que veio, essa fome aqui veio, e ela ainda virá novamente. E olha, gente, um dos sentimentos mais tristes, uma das provações mais duras, mais severas que o ser humano pode enfrentar na vida é passar fome. Graças a Deus, eu louvo a Deus que eu nunca passei fome. E acredito que muitos aqui não sei se alguém aqui já passou fome, né? Alguém já passou. Mas quando a gente vê na televisão, às vezes é até uma pessoa rica. Quando você vê na televisão uma pessoa passando, eu passei fome, eu passei sede, eu passei necessidade. Você vê a pessoa contando, chorando. Ela não conta rindo, eu passei fome, fiquei vários dias sem comer, ela não conta rindo, ela conta chorando. Porque é uma provação muito dura. Eu nunca me esqueço, na época da minha adolescência, todo mundo aqui lembra, foi um evento mundial, mas nos anos 80, o continente africano passava fome. E ali aquele cantor, na época, né, ele era o principal nome da música, o Michael Jackson, ele reuniu a nata dos músicos, dos cantores do mundo inteiro, e gravaram a música, lembra dela? Eu não vou cantar aqui, mas a letra era We are the world, meu Deus, o pai que quer falar correto. Nós somos o mundo. Era uma música que falava da fome, da necessidade, e enganjando o próximo, as pessoas, ricos, pobres, do Oriente e do Ocidente, a se unirem no propósito. Qual propósito? Comprar o disco, levantar milhões e milhões de dólares e enviar aquele dinheiro para a Etiópia, para providenciar comida para as pessoas que passavam fome. Então essa questão de fome, de arroz, de feijão, de gênero alimentício, isso houve no passado, aconteceu há pouco tempo atrás, acontece nos nossos dias e infelizmente sempre vai ter fome, né? A fome, aqui no Brasil tem gente também que passa fome e no mundo também. Mas a Bíblia não está falando de uma fome que alimenta a carne. A Bíblia está falando de uma fome espiritual. E sabe quem vai enviar a fome? Sabe quem vai enviar a fome? Não é o diabo. Quem vai enviar a fome é o próprio Deus. Deus está dizendo aqui, ó, aqui no versículo 11, que mais é para dele: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a face da terra. E aí o que acontece? Por que Deus vai fazer isso? Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão para mim. Quem é pai? Você tem prazer de ver seus filhos se alimentando? Coisa maravilhosa, né? Quando a gente chega assim no domingo, né? E aí você vai lá e prepara aquele almoço do domingo, prepara aquela macarronada, prepara aquela picanha, pastor Paulo, picanha, churrasco, você prepara aquela comida gostosa, e aí você reúne os filhos ao redor da mesa, e de repente está ali o seu filho se alimentando a sua vida, e aquele clima maravilhoso, aquele clima de alegria. O próprio Jesus disse: qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai dar um escorpião. Se pedir lá um outro alimento, né, vai dar uma serpente. Se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará alimento, dará coisas boas para os seus filhos. Mas, gente, aqui agora é o próprio Deus que está dizendo: eu vou trazer uma fome sobre a face da terra. E não vai ser fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E por que Deus vai fazer isso, queridos? Olha, o mesmo Jesus que falou sobre essa questão, aquela questão de qual é o pai que se o filho pedir alimento vai dar uma pedra, ele diz assim: não deis aos porcos as vossas pérolas. Uma das piores coisas que pode acontecer é quando você faz alguma coisa da melhor maneira possível, você dá o seu melhor, você faz aquilo pensando assim: olha, eu vou fazer isso para que aquela pessoa seja beneficiada, e a pessoa vai lá e despreza. E o que estava acontecendo? O que
Deus enviava os profetas para anunciar a palavra de Deus e até para advertir o povo, advertir no sentido dos perigos que estavam na iminência de acontecer. Porque veja, queridos, tudo na vida tem uma consequência, para o bem ou para o mal. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós somos abençoados através disso. Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Mas quando nós negligenciamos a palavra do Senhor, nós também colhemos as consequências disso. E aí a palavra de Deus era anunciada, o povo estava se afastando de Deus, o povo não queria nada com Deus, e Deus enviava os profetas. E sabe o que eles faziam com os profetas? Eles matavam os profetas. Você sabia que hoje não se mata, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui no Ocidente, né, digamos assim, hoje não se mata, né? Tipo assim, olha, eu não gostei daquela mensagem, não gostei daquela pregação, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas às vezes se mata rejeitando a palavra de Deus, não aceitando aquilo que está sendo ministrado, que está sendo extraído da palavra de Deus. E os profetas pregavam, eles não aceitavam a palavra de Deus. Alguns eles aprisionavam e outros eles mandavam matar. Era isso que acontecia. A palavra de Deus estava sendo desprezada, a palavra de Deus estava sendo negligenciada. Você sabia que hoje muitas vezes isso também acontece? Tem muita gente hoje por aí que às vezes ele participa de um culto, participa às vezes de uma transmissão, mas ele fala assim: hoje eu quero ouvir uma palavra que vai me agradar. E eu aprendi uma coisa, queridos: nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem a dizer ao nosso coração. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar conosco. Quando a gente vem para um culto, eu me incluo nisso. Quando a gente vem para um culto, quando a gente vem para uma reunião, quando a gente vai participar de um encontro com Deus como esse, a nossa prioridade ao chegar no culto, ao chegar na igreja e dobrar os nossos joelhos, é dizer assim: Senhor, fale comigo nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero sair desse culto diferente, eu quero ser transformado, eu quero ser abençoado. Às vezes a gente chega na igreja assim, tão zelado, tão fraquinho, mas de repente uma palavra do céu é liberada e você sai dali fortalecido, você sai dali animado, você sai dali entusiasmado. Você que estava pensando em desistir, você que estava pensando em jogar tudo pro alto, quando você escuta de Deus uma palavra que vem do céu, essa palavra te renova, essa palavra te transforma, essa palavra te dá aquela força, aquele gás para você seguir em frente. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga glória a Deus. E agora Deus estava falando o seguinte: olha, a minha palavra será retirada. E aí você vai ver a consequência disso. Olha aí para a sua vida. Você vai ver o que aqui, quando a palavra de Deus, né, Deus ele cessa essa fonte espiritual, você vai ver o que acontece. Olha aí o versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha aqui, queridos, uma das coisas mais tristes que pode acontecer é quando de repente você olha numa dispensa e não tem alimento. É assim, olha, você fala assim: meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo. E aí você fica preocupado porque está faltando o alimento. E agora Deus está dizendo aqui, ó, vai ser enviado uma fome, e olha, junto com fome e sede, falta o alimento que vai trazer o quê? O alimento é energia. Tem um ditado aí que diz assim: saco vazio, como é que diz? Saco vazio não para em pé. Uma pessoa, se ele for trabalhar sem se alimentar, ele não vai ter força. E se nós não tivermos o fortalecimento de Deus que vem através da palavra, a gente não tem força para vencer as lutas, a gente não tem força para vencer as tentações. E Deus está falando aqui: vou enviar fome e sede sobre a face da terra. E olha a consequência, olha, aí fora dizem que só se dá valor às coisas depois que vierem. Provérbios de Salomão, ali tem um versículo que diz assim: olha, a alma farta
ele pisa o favo de mel, mas para a alma necessitada até uma amarga doce. E olha a consequência, olha ali, ó, a lei, já estou falando daquela lei da oferta e da procura. Quando tem, as pessoas não valorizam, matam as ofertas, perseguem, rejeitam a palavra do Senhor. Agora você vai ver a consequência aqui no versículo 12, olha aqui, ó. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correndo por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acham. Quem está entendendo aí, levante a mão e diga amém. O que eles tinham agora na porta de casa, o que eles tinham agora no templo foi retirado. E agora, o que é que Deus está falando? Vão andar de mar a mar. Nós queremos, para você entender, nós temos dois oceanos que banham a América do Sul. A gente tem aqui, apontei na direção certa, né? A gente tem aqui o Oceano Atlântico e lá do outro lado tem o Oceano Pacífico, lá para o lado do Chile, lá para o lado da Colômbia, tem outro oceano. As pessoas agora vão correr distâncias enormes procurando a palavra de Deus, mas não vão encontrar. Você sabia que existem muitas igrejas assim? A palavra de Deus foi substituída por uma série de coisas. Existem alguns lugares que parece que você está entrando assim naqueles eventos de coach. Falta unção, falta poder de Deus, não tem vida, não tem transformação, não tem arrependimento. Dia desses alguém me perguntou assim, pastor, olha, tem um lugar aí que as pessoas estão trancadas e chorando e orando e cantando aquela coisa toda já há 10, 15 dias. O que o senhor acha disso? Parece que no primeiro momento maravilhoso, mas avivamento não é só isso. Avivamento produz mudança de vida. Se a pessoa está no pecado, ele vai abandonar o pecado. E além disso, ele produz desejo de levar o Evangelho para o perdido. Evangelho, avivamento, mudança de vida, poder de Deus envolve muita coisa. Quem está entendendo aí, levante a mão e diga glória a Deus. E agora, olha o que Deus falou para nós. As pessoas vão procurar por todas as partes a palavra do Senhor e não vão encontrar. E você deve lembrar quando antigamente nas nossas Bíblias, as Bíblias mais antigas, quando terminava o livro de Malaquias, não sei se você já chegou a observar isso, tinha ali 4, 5 páginas em branco até chegar no livro de Mateus. Quem lembra disso? Levante a mão. Lembra disso? Você sabe por que tinha essas 4, 5 folhas em branco? Porque depois de Malaquias, Deus, isso aqui se cumpriu. Deus, por quase 500 anos, não levantou um profeta. A voz de Deus não se fez ouvir entre o povo dele. 400, quase 500 anos, o tempo que nós temos de Brasil. Deus continuou trabalhando nos bastidores, mas Deus não levantou profetas para falar com o seu povo. A fome que Amós profetizou veio sobre a face da terra. E chegará o momento que essa fome será enviada novamente. Mas nós, como igreja, não estaremos mais aqui. Diga glória a Deus. Estaremos no céu com Jesus. Então, hoje, você que tem a oportunidade de vir na igreja, você tem a oportunidade de participar de um culto, de uma transmissão, você que hoje tem a Bíblia Sagrada para se alimentar, você que tem a oportunidade de participar de um culto como esse, que é o culto do crescimento espiritual, alimente-se com a palavra de Deus, para que a sua alma seja saciada através daquilo que Deus tem para você. Foi isso que Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você veio aqui nessa noite para se alimentar desse alimento, desse pão e dessa água. Levante a mão e diga glória a Deus. Um dia os discípulos chegaram perto de Jesus por ocasião de ele estar conversando com a mulher samaritana. E eles disseram assim: Rabi, trouxemos comida, coma. E ele disse assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Essa comida é fazer a vontade de Deus.
Então você que está aqui no culto hoje, você que está em casa acompanhando essa transmissão, alimente-se da palavra de Deus, beba da água da vida que é Jesus. Amém, queridos? Para que você possa, enquanto Jesus não voltar, para que você e eu, enquanto Ele não voltar, a gente tenha força espiritual para seguir em frente na nossa caminhada. Porque um dia essa fome vai chegar. Um dia muitas pessoas vão bater na porta das igrejas. Não lembro de uma canção antiga que era cantada? Onde está aquele povo barulhento? Lembra dessa? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora. Amém, queridos? Quem veio aqui se alimentar do pão do céu evangelizado, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Vamos orar então, queridos. Você pode esperar a presença do Senhor, porque nós vamos falar com Deus. Olha aqui para mim. Talvez eles diziam assim: não, mas isso aí sempre vai ter. Morre um, vem outro. Termina o ministério de um, Deus levanta outro. Desde Moisés foi assim. Mas por quase 500 anos houve um silêncio de Deus, a fome espiritual dele. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: se tem alguém aqui hoje, aqui ou em casa, que você está com fome, sede espiritual, Deus tem um banquete para cada um de nós aqui nessa noite. Deus quer nos alimentar, Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos revestir com o Espírito Santo. Amém, queridos? A palavra de Deus está dizendo que pessoas agora vão buscar, vão viajar distâncias enormes, de um lado ao outro, procurando ouvir a voz de Deus, mas não vão encontrar. Mas hoje o Senhor está aqui. A Bíblia declara: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, que o buscam e o amam de coração. Amém, irmãos? Vamos colocar as mãos no nosso coração, vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar o Senhor aqui nessa noite. Aleluia, o Senhor está aqui, graças a Deus. Que você e eu, que nós que estamos aqui no mundo hoje, no mundo recebendo espiritual, possamos amar e valorizar a palavra do Senhor, que é o nosso alimento. Aleluia. Vamos cantar, vamos adorar. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é
uma fome será enviada sobre a terra. Não é fome de pão, não é fome, não é sede de água, mas é de ouvir a palavra do Senhor. A alma vai gemer, a alma vai se inquietar. Isso está acontecendo hoje. Existem muitas pessoas procurando preencher o vazio da alma com os prazeres carnais, na ilusão, na busca desenfreada pelas riquezas, pelos vícios. Mas tudo isso é fome, é sede, é a fraqueza espiritual. E Deus usa agora o fazendeiro, Deus usa agora o criador de gado. Deus tira esse homem do meio dos currais e ele traz uma palavra para o povo de Israel e ele diz: tudo isso que vocês estão tendo aqui agora, com toda essa fartura, com toda essa facilidade, será retirado. Vai vir uma fome, virá uma sede, e vocês vão procurar de um lado ao outro e não vão encontrar. E por quase 500 anos a voz de Deus se silenciou, até os dias de João Batista. Quando João Batista apareceu pregando no deserto, Deus voltou a falar com o seu povo. Não espere a voz de Deus se silenciar para você. Às vezes Deus vai falando conosco, vai nos alertando, vai nos puxando para perto dele, mas nós insistimos em caminhar numa direção contrária à vontade de Deus. E quanto mais distante, mais difícil fica para nós, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, ouvirmos a voz do Senhor. Vamos orar agora, que nunca falte essa fome, que nunca falte essa sede nos nossos corações, que nunca venhamos a perder o desejo de buscar o Senhor, de estar no tempo, de participar dos cultos, das transmissões, de ler a palavra do Senhor, de viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, muito obrigado porque estamos aqui nessa noite. E o que nos levou, meu Deus, a deixarmos a nossa casa e vir a este lugar de adoração foi a fome, foi a sede, foi o desejo do nosso espírito, da nossa alma, de nos sintonizar com o trono da graça, de estar em sintonia com a tua presença. E nós te pedimos agora, ó Deus, mata a nossa fome espiritual, sacia a nossa sede, porque a tua palavra declara que o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água viva, o Senhor tem as palavras e o nosso coração precisa ouvir. Para quem iremos nós? Então nós te pedimos, ó Deus, dai-nos sempre desse alimento, dai-nos sempre desse pão, dai-nos sempre, ó Deus, dessa água, que possamos, ó Deus, estar fortalecidos, que no nosso interior, que na nossa vida espiritual, ó Deus, nunca falte esse alimento do céu, que nada deste mundo, que as coisas terrenas, que as coisas, ó Deus, que são colocadas por Satanás diante do nosso caminho, que nada disso, Pai querido, possa nos seduzir, nos enganar e nos desvirtuar, ó Deus, do nosso objetivo principal, que é andarmos fortalecidos pelo Senhor e nos alimentarmos da tua palavra. Deus amado, aqui estamos na tua presença nessa noite. Se alguém se encontra fraco, abatido, desanimado, sem forças, que essa pessoa seja fortalecida agora, que ele saia daqui, ó Deus, completamente renovado, restaurado e transformado pelo teu poder. Aqueles que estão em casa acompanhando este culto, aqueles que estão participando dessa transmissão, que estão ouvindo essa palavra e que muitas vezes se sentem fracos, sem força, até mesmo, quem sabe, até esfriando na fé, que essa pessoa seja despertada, que possamos, ó Deus, acordar para a realidade espiritual e que possamos, ó Deus, estar no centro da tua vontade, que possamos, ó Deus, valorizar e receber de bom grado aquilo que o Senhor nos oferece, aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Ó Deus, nós te agradecemos
O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Estamos aqui, ó Deus, na tua presença, na tua casa. Então nós te pedimos, ó Deus, que possamos permanecer sempre assim. Que possamos, ó Deus, estar no centro da tua vontade. Que possamos agradar ao Senhor com a nossa vida. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Que possamos sair daqui alimentados. Que possamos sair daqui saciados do nosso espírito para cumprir todo o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós entregamos tudo nas suas mãos e desde já nós te agradecemos no nome de Jesus e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Dê graça. Senhor, que pede-nos. Aleluia. Levante as mãos para o céu. Olhe para o Senhor. Olhe para o céu assim, né? E com os olhos da fé você vai ver o Senhor. Eu também. Então levante as mãos e diga: eu tenho fome. Eu tenho fome. E sede da presença de Deus. Na presença de Deus. Na minha vida. Bem, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor. Você sente aí, Senhor. Para algumas pessoas essa fome, essa sede já chegou. Mas graças a Deus que hoje Deus preparou, né? Todos os dias Deus coloca um banquete para mim. Amém, amados? Olha aqui para a gente concluir, ó. Olha que coisa aqui no versículo 13. Naquele dia, que dia é esse? Naquele dia que a comida e a água que simboliza a palavra do Senhor será retirada. As virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Olha aqui para mim, olha isso. Quando a gente fala de classes assim mais fortes, o que é mais forte? O que tem mais vigor? É o jovem de 18, 25, 30 anos? Ou uma pessoa com seus 70, 80 anos de idade? Quem tem mais agilidade? Quem tem mais vigor? Quem tem mais força física? É o jovem. Mas quando a palavra de Deus, quando o alimento do céu é retirado, tudo que resta aparece. As jovens formosas e os rapazes desfalecerão. Por quê? Porque é só aparência, né? Está faltando o principal, que é a presença de Deus. Tem muita gente por aí que só tem aparência, né? Só conteúdo, mas por dentro é lata vazia. Não tem mais nada de Deus, está seco, vazio. Para que isso não aconteça comigo e com você, nós precisamos estar sempre bebendo na fonte e se alimentando na mesa do Rei, que é o nosso Senhor. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor bem forte?